mas que o considero muito pelo seu histórico, pela família, Edivaldo Magro. Ele próprio se identifica como um modesto jornalista que caminha na estrada desde o início da década de 80. E o Edivaldo, quando eu pedi para que ele me mandasse um pouquinho de sua trajetória, disse: Edson, fiz de tudo um pouquinho no meio, porque a profissão exige, né? Ele orgulha-se muito de integrar muitas equipes de profissionais dedicados ao jornalismo impresso em Maringá, que, aliás, é um produto em extinção. Repórteres de caderninho nas mãos, buscando informações, né? Ou colado no telefone, anotando os dados. Tempo em que o telex, a máquina de datilografia, telefoto, enfim. O Edivaldo, com certeza, nosso exemplo, testemunha do impacto da internet em todo o mundo, tem uma trajetória pessoal. Tanto que ele disse assim, em um momento, ele falou assim: ô meu velho, eu acho o seguinte, eu estou pensando bem, eu não quero ficar falando muito de mim, não. Eu só posso dizer para você de que eu já trabalhei em assessorias da OAB, assim, Civamar, junto com o Messias, do Moscarte, na revista Poisé, Folha de Londrina, Diário, Jornal Hoje, um modesto e humilde colega, Edivaldo Magro, bom dia. Bom, jornalista, assim, a gente sempre faz o atrás das câmeras, nunca a gente fica na frente das câmeras, né? Então, é um imenso prazer tê-lo aqui, como você bem disse. Somos de pouca conversa ao longo da nossa trajetória, a gente talvez tenha se cruzado pouco, mas o respeito é recíproco. O Edson Valério é um desses ícones, né, daqueles... Oh, muito obrigado. Não, sério, você é uma daquelas pessoas que fizeram jornalismo e o radiojornalismo, a radiofonia, né? Eu tenho imenso respeito por uma galera aí que eu conheci lá nos anos 80, onde também começou a minha jornada no jornalismo. E eu assistia, ouvia, né? Depois assistia, antes ouvia vocês, né? E eu sempre senti uma admiração enorme por você e que bom estar aqui conversando com você sobre aquilo que eu faço, que é jornalismo, e ainda tento fazer o jornalismo de qualidade, que cada vez mais raro. Edivaldo, o jornalismo no interior do Brasil, no interior do Paraná, qual é a diferença nesses anos todos de trajetória que você vê lá no início de sua carreira para aqueles lá dos grandes centros? Olha, quando você olha na perspectiva histórica e você olha pelo retrovisor, as mudanças foram brutais. Especialmente o jornalismo impresso deixou de existir. Eu lembro que trabalhei em sucursal do estado do Paraná, talvez o estado do Paraná, que é da família Pimentel, até o neto do Paulo Pimentel, o Eduardo Pimentel, está lá posicionado para ganhar a eleição a prefeito de Curitiba. Então o grupo Paulo Pimentel era muito capilar. Em cada cidade do Paraná existe uma sucursal e não foi aqui diferente em Maringá. As transformações ocorridas nas últimas 2 décadas foram muito maiores do que os últimos 50 anos, né, patrocinado pela internet, na mesma medida em que democratizou o acesso à informação, foi enterrando o modelo de jornalismo, e não só no aspecto físico, né, no sentido de que deixou de existir o papel, está deixando de existir, há alguns resistentes aí. Nós falávamos aqui antes do programa da Daiane, né, ali do Jornal do Povo, do Verdelírio Barbosa, que ainda mantém, né, o Verdelírio nos deixou há pouco tempo, ainda mantém o jornal diário no formato físico. Mas assim como a internet foi atropelando o modelo físico de multiplicação, de circulação da informação, ele matou também o modelo da prática jornalística, né? Na medida em que hoje qualquer pessoa se arvora jornalista, se acha em condição de se anunciar como jornalista ou um comunicador, monta um blog e acaba fazendo a informação circular. Imenso respeito para a grande maioria também desses profissionais, mas bem diferente do que nós fazíamos, né? Nós tínhamos uma preocupação absurda com o refinamento da informação, detalhando a informação, preocupado que aquela qualidade, que aquela informação, com todos os seus detalhes, fosse passado para o leitor de forma muito ética e responsável. Hoje, muitas vezes, o que se vê é que na pressa de dar uma informação se atropelam os princípios básicos com relação, primeiro, à qualidade da informação, né, o refinamento técnico para que a informação não tenha que ser corrigida depois. E depois, o atropelo de alguns protocolos, né, alguns postulados clássicos de internet, de vida, que é ética, né. Então, assim, há muitas mudanças nisso e, claro, né, meu imenso respeito, tem inúmeros colegas jornalistas, blogueiros, que fazem um trabalho
excepcional, diário. Pois eu respeito muito essa rapaziada que faz policial. Eu fico impressionado a velocidade com que eles estão no fato. E estão de fato no fato, entendeu? Então essa velocidade toda muda muito. Mas a gente é meio antropológico, nós somos analógico, né, Edson Valério? Então nossa percepção do jornalismo ainda é aquele jornalismo clássico, de redação, aquele jornalismo feito com coração, de forma um tanto romântica, até eu diria. Mas eu trago isso na minha vida, é um ensinamento bacana. Não tinha, então, uma diferença. Você pegava o grande centro para o centro local, eram praticamente iguais. O jornalista tinha que ir atrás da notícia e ponto. Na verdade, o jornalista que sai aqui no jornalzinho de Lobato, com todo respeito, por favor, Lobato, mas que faz o jornalismo lá no New York Times, em Nova York, é rigorosamente o mesmo protocolo. Outrora ele pegava o caderninho de anotação dele, ia até a fonte, anotava, volta para a redação e redige o texto. Nunca houve, nesse mistério, na atividade básica do jornalismo, nunca teve diferença. Claro que existia infraestrutura, que existia um editor, existia um pauteiro, um motorista exclusivo para te levar, um fotógrafo, né? Você voltava numa redação muito mais elegante, muito mais clássica, charmosa, com muito mais recurso técnico, nesse aspecto. Agora a atividade em si do profissional é em absoluto, Edson Valério. Você mesmo, nesse momento, não importa onde esteja no mundo, alguém está fazendo rigorosamente o que você está fazendo. Com certeza. Claro que, eventualmente, com uma estrutura melhor, mas você fazendo o seu trabalho nessa forma, se reproduz o mundo da mesma forma, com o mesmo modelo. Edivaldo, você tem uma preferência, eu escrever para o jornal ou para uma revista? Porque existem diferenças, principalmente no redigir. São textos distintos, até porque o jornal é muito imediatista, né? O jornal você produz, no outro dia ele já está circulando. A revista você pode trabalhar um texto um pouquinho com mais qualidade, trabalhar alguns conceitos daquele New Journalism, né? Que começou a se introduzir no texto, lá nos anos 70, que é aquele mais nariz de cera, alguns elementos da literatura no texto, vai ficar alguma coisa mais elegante, mais bonito, logicamente, sem perder o foco que é a informação, tanto numa mídia quanto na outra. Não importa a plataforma, se ela é jornal ou revista, ela tem que preservar e privilegiar a informação se a matéria for jornalística. Há uma diferença, basicamente, é o imediatismo. Eu sou um jornalista de texto, essencialmente, né? Eu produzo textos em grande quantidade, textos longos, né? Então eu me dou bem nas duas, e tenho nas duas plataformas, tanto jornal quanto revista. E nas últimas décadas, de até mais, você veio fazendo essa migração para conteúdos digitais, né? Que é totalmente distinto, textos mais curtos, número X de caracteres, então são mídias totalmente diferentes e todas exigentes, viu, Valéria? Exigente na manutenção, eu repito muito isso, com a qualidade do texto, com cuidado com a língua portuguesa, na apuração de dados para que você não cometa nenhum erro. É preferível você esquecer uma vírgula, errar numa concordância, até aceitar, mas nunca no dado, na informação, no número, no nome da pessoa, escreveu Edson Valério errado. Isso é terrível quando alguém vê o teu nome errado. Então eu sempre assim, às vezes faço umas palestras para eu enfatizo muito a importância de você estudar o português, de forma a você falar corretamente, preservar a nossa última flor do lácio, aquela coisa clássica que é a língua portuguesa. Nos cursos de oratório também, em algumas palestras, Edson, um segredo para se trabalhar no rádio, uma boa leitura. Exatamente. Se você domina a leitura, oralização do texto, você é um bom profissional. Mas sabe que eu invejo alguns locutores, especialmente você, essa voz, sabe? Essa voz quando vocês falam, quando você fala no rádio a gente ouve lá, aquela sai redonda, tudo perfeitinho. Eu sempre me ouço depois, a minha voz parece estar pastosa, embaralhando natural. tudo. Eu né? também me ouço e penso a mesma coisa, é natural. Somos muito críticos. Mas o destaque do rádio é apenas realçar, eu aprendi, nunca me esqueci isso, Glorinha Bittmiller, que foi a fonoaudióloga, que de uma certa forma fez tudo o que hoje existe na Rede Globo de televisão. Ela dizia, quando você falar a palavra A, como ela deve ser dita, com todos os sons, A, Maringá, Paraná. E isso vai se realçando. Edivaldo, na sua carreira toda como jornalista, qual matéria ou matérias que você se recorda e com honra de tê-la feito? Olha só, nossa pergunta, deixa nunca ninguém me fez essa pergunta. Pois é, obviamente, sim, é uma infinidade tão grande, né, de matérias
que eu fiz. Mas uma em particular, talvez eu possa citar que me emocionou muito, né? Foram, acho que 2 matérias que eu editei e uma eu escrevi, né? O que eu escrevi foi uma senhorinha de perto de 95 anos, ela tinha comprado o seu caixão, ela vivia sozinha, ela comprou o seu caixão e o mantinha na sala. E ela já tinha comprado uma carneira no cemitério e ela só esperava para morrer. E ela tinha assim estava muito conformada com essa história dela de solidão, né? Então, um fato assim que muito me emocionou quando descobri a história dela. Eu não consegui ligar muitos fatos, mas parece que ela era uma refugiada judia que tinha vindo da Alemanha, né, e vindo aqui para o Paraná, e nesse processo perdeu toda a família e morava sozinha, né? Então, eu dei até um título, né, Quadra 1, né, assim, onde ela ia ser sepultada, e é uma história muito bonita, muito pungente, da tranquilidade com que ela fez esse processo todo, né. E aí, quando ela morreu também, fiz a matéria novamente, então, foi uma matéria assim que me marcou, né, eu sou um cara meio sensível com relação à história, sempre me envolvo muito com meus entrevistados, principalmente quando se trata de histórias sociais, histórias de sofrimento, né. Então, a segunda, inclusive, aí já é como editor, que foi marcante, absurdamente marcante, por várias razões que eu vou relatar aqui, que foi o atropelamento da Regina Coalho, aquela menina que foi morta na Colombo durante um racha de dois rapazes. Um deles, né? Tinha um carrinho de lanches. Essa história, sabe, assim, ela dá um programa inteiro, porque eu me debrucei particularmente sobre essa história, junto com alguns repórteres do Diário, eu era editor-chefe nessa época. E quando o Henri Jean Viana, né, que é o Júnior, que é filho do francês, que também acabou nos deixando, ele saiu, eu ouvi, ele foi e ele me trouxe a foto. E a foto era da mãe no chão, abraçada com a criança. Marcante, né? Aquela foto marcante. Me marcou muito, né? E aí quando eu vi aquela foto, já era por volta das 9 horas, eu vi ali uma história brutal, não tínhamos muitas informações ainda. Nós publicamos, e eu também me emociono por contar essa história. Eu me emociono por várias razões, porque o desfecho de tudo isso foi um marido, né, um pai, um esposo que acabou, né, com problemas mentais, uma mãe que igualmente sofreu, ela filha única, nunca aconteceu nada com essas pessoas. Então tudo isso, sabe, nos marca muito, porque essencialmente esse é o nosso trabalho jornalístico. E nós fizemos tudo nesse caso que estava ao nosso alcance enquanto jornalistas. Cito muito especialmente a Josi Costa, uma brilhante jornalista que acompanhou muito esse processo. Eu sofri muito com essa história, todos os dias a gente tentava buscar algumas ações diferentes para tentar fazer com que essas pessoas pagassem por esse crime, né? Isso nunca aconteceu, de verdade. Mas tem uma criança morta com 8 anos, tem uma família destroçada e o jornalismo, nesse caso, foi incapaz de fazer a justiça, né? Então, sim, são exemplos diferentes, né? Poderia citar muitas denúncias, muitas outras situações, mas o que nos marca de verdade na vida, Valério, são as relações humanas, né? São temas que a gente é confrontado, que são com pessoas, né? Quando a gente narra a história de pessoas, eu acho que é primeiro prazeroso para os jornalistas contar boas histórias. E igualmente é doloroso para o jornalista quando ele acompanha situações trágicas como essa e não vê um desfecho. E o desfecho seria que a justiça tivesse sido feita, né? Então a gente sempre fica, né? Também eu creio que um dia alguém vai ter que acertar as contas, né? Eles vão ter que acertar as contas. Eu espero que assim seja. Para você que está nos acompanhando, esse fato, eu não me recordo o ano, mas eu me lembro da capa do jornal, a foto, o desespero da mãe. E conforme você falava, eu fui me arrepiando, porque o mais doloroso, você acabou de citar, o pai, devido a esse problema, devido à morte da sua filha, que ela foi assassinada, na verdade. Ela não foi atropelada, ela foi assassinada. O pai com problemas mentais, a mãe chora até hoje, e a justiça, é nesses momentos que me incomoda a justiça brasileira. Não foi feita. A justiça até hoje não foi feita. Me recordo também um outro fato de um japonês
residente aqui em Maringá, estava de férias, ele morava no Japão, trabalhava lá, estava de férias, se envolveu numa confusão próxima ao antigo car wash, e ele foi agredido brutalmente, espancado brutalmente, morreu. Um dos autores dos chutes hoje é médico e sequer respondeu um dia pelo que ele cometeu. É um fato que, eu me lembro, a colônia japonesa fez passeatas através da família. Até hoje não houve um julgamento porque a família era rica, o cara é médico. Hoje ele pode até salvar vidas, mas ele tirou uma vida. Esse rapaz que estava fazendo racha na Colombo e que matou essa menina, ele assassinou essa menina, sequer algo aconteceu para ele. Ah, mas a memória dele, ele leva um peso de culpa. Peso de culpa? Não leva nada. O tempo não, cicatriza. Verdade, Quem dá o tapa, esquece. Mas quem sofreu... Pois é, então, Edson Valério, a gente viu, sabe, várias vezes a justiça triunfar, devemos ser justos também. Mas é quando a justiça não é feita que nos incomoda, incomoda muito. Porque a justiça tem que ser feita em todos os casos. Eu venho de uma escola de jornalismo, eu cito aqui o Moscardi, o próprio Mercedes Mendes esteve sentado aqui, por alguém que eu tenho imenso respeito, o Riso, né, o Luiz Carlos Riso, essa é a minha escola. E desde quando eu aprendi jornalismo, o jornalismo tem que estar a serviço da transformação social. O jornalismo é um instrumento, né, de pressão, ele tem que ser uma voz dissonante, não tem que elogiar político, ele tem que cobrar político, né, reconhecer quando há um avanço que determinado político faz, mas nunca elogiá-lo porque é obrigação do político fazer bem feito e fazer honestamente. Muito bem. Então, nós devemos, assim, sempre cobrar, essa é a nossa função, o jornalismo. Infelizmente, pelo modelo, e não por culpa de jornalista especificamente, o modelo que se faz hoje de jornalismo deixou de existir esse modelo há muito tempo. Mas, de qualquer forma, quando a gente olha para o passado e aí a gente tem que projetar esse futuro, é olhar ainda a forma do jornalista, e há muitos colegas, há muitos jornalistas, eu integro algumas entidades nacionais e internacionais de investigação jornalística, a gente ainda partilha muita informação na busca, né, de trazer primeiro a verdade, combater fake news, isso é uma luta nossa muito intensa, repor a verdade e fazer com que essa verdade, ela esteja a serviço de transformações sociais, transformações econômicas, e assim a gente, com muita modéstia, como profissional de comunicação, vai tentando construir um mundo melhor, né, equilibrado do ponto de vista social e econômico, e legal também, né, fazendo a justiça quando ela deve ser aplicada. Edivaldo Magro, me diga uma coisa, nós temos 4 minutos. Quando o assunto é contagiante, passa muito rápido. Nesses 4 minutos, uma explanação sua, o jornalismo maringaense e a inteligência artificial que já existia, conforme você já me citou, há muitos anos, mas que hoje chega e está, de uma certa forma, revolucionando ou tornando mais fácil alguns serviços que antes eram mais complexos de serem feitos. Eu vou voltar um pouquinho até na história do próprio rádio, né? Quando surgiu, era só AM, aí surgiu o FM, aí ia acabar os AM. Depois, com o tempo, né, ia acabar até o rádio continua firme. Quando surgiu o videocassete, ia acabar o cinema se redesenhar e continua aí. A internet também veio para, de certa forma, acabar com alguma coisa? Não. Eu creio que existe uma adaptação, eu acho que existe um processo em que tanto os profissionais, quanto as mídias, quanto os modelos de negócio se reorganizam. E a gente ainda não tem muito claro do impacto da inteligência artificial na nossa atividade, né, no jornalismo. Já é sabido que alguns jornais, se eu não me engano, um na Austrália, que trabalha com dados policiais, ele já faz quase 100% só com inteligência artificial. Mas eu tive acesso a muitos textos, são textos frios, tem aquela emoção que a gente sente ao escrever aquelas palavras. Mas é um processo irreversível, né, contínuo, e resta aos colegas, né, eu dizia para você me contestava que eu estou no entardecer da minha vida profissional, o rapaziada que vem aí tem que ficar atento, e eu ainda sobrevivo no meio. Eu acho, primeiro, porque acho que eu sou teimoso, viu, Valério? Segundo, acho que eu acredito ainda que tem algum gás ainda para queimar, alguma experiência profissional, e porque eu me reciclo constantemente. Estou muito atento a essas transformações. Então, a rapaziada jovem aí, trabalho com muitos jovens talentosos, conheço muitos jovens talentosos, e tem que reciclar e reciclar-se sempre, né? E hoje a sua função
principal hoje? Qual? Eu trabalho na comunicação da Prefeitura de Sarandi, né? Eu tenho uma equipe de profissionais lá, integro essa equipe como assessor. Então a gente está trabalhando lá com o Walter Volpato e tentando construir uma cidade bacana que é Sarandi e mostrar o que tem de bom também Sarandi. E os jornalistas, quando chegam a eleições, principalmente as municipais, regionais, né, se emocionam porque é a hora de trabalhar diferenciado, né? Sim, Valério. Eu há muitos anos também trabalho com comunicação política e gosto muito mesmo, né? Já assessorei diversos candidatos. A última eleição trabalhei em Cascavel lá por Nelson Padovani, elegeu-se deputado federal. Aí eu tenho um histórico bom trabalhei aqui com o Ulisses Maia, trabalhei com o Evandro Júnior, fiz muita campanha por aí, e gosto muito porque é uma oportunidade também da gente passar um pouquinho desse nosso rigor ético, né, para um profissional para que a gente presta serviço. Você tem muita história para contar, hein, Edivaldo? Eu tenho, Valério. Eu tenho muita história, porque eu já sou um senhor perto aí dos 60 anos, seu Valério. Então, assim, minha jornada andei muito. Pessoal, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. O Edivaldo Magro é mais novo do que eu, e ele fica, estou no meu entardecer. Não, Edivaldo, para com isso, rapaz. Somos jovens sexagenários quase. Edivaldo Magro, muito obrigado por sua vinda. Eu fico muito honrado em tê-lo aqui. Primeiro, porque sabe falar bem, destaca-se muito bem, não apenas nas palavras que você coloca no papel, mas também nas palavras que você enuncia. Parabéns, gostei muito de ter ouvido as suas histórias, um pouco daquilo que você já fez. E parabéns pela trajetória até aqui, que ela continue por muitos e muitos anos e sempre dentro deste caráter maravilhoso que deve ser sempre pautado o jornalismo. Muito obrigado, Edson Valério. Espero ter contribuído um pouco aí para divertir os teus internautas, teus espectadores, seus ouvintes, né? E à disposição sempre aqui, seria honrado com a Muito obrigado. Edivaldo Magro, portanto, o nosso convidado na entrevista da manhã, é daquele tipo de papo que quando termina você fala, puxa vida, que gostoso esse papo, viu? Volto já!